Eu sempre disse muitas vezes aqui mesmo nesse canal que gibi não é só coisa de entretenimento. Prova disso é esse gibi aqui, ó, Mila e Milho. Um gibi que incentiva a investigação e métodos científicos para resolver problemas e questões do cotidiano para crianças, jovens e adultos. Hoje, em nossa conversa de gibi. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Marcos aqui mais uma vez para nossa conversa de gibi aqui no canal HQ Pixel. Caso você esteja chegando pela primeira vez, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificações dos próximos conteúdos. Depois que assistir esse vídeo, dá uma olhadinha aí na nossa playlist Crônicas do Jogo, da nossa playlist Conversa de Gibi, que tem muito conteúdo bacana sobre histórias em quadrinhos e videogames. Deixa logo o seu like para o vídeo chegar mais longe, compartilha o conteúdo, se inscreve nas nossas redes sociais hqpixel.art, Facebook e Instagram e dá uma visitada lá no nosso site hqpixel.art, onde estou deixando conteúdo de texto e autoral. Tem tirinha nova chegando com personagem novo, tá? Logo lá no site, então vai lá e se inscreve por lá também. Pessoal, então bora para nossa conversa de hoje com esse gibi extraordinário. Muito bem, pessoal, então aqui nas mãos eu tenho esse gibi maravilhoso, tá? É um gibi bem colorido, para quem olha à primeira vista vai pensar isso é coisa para criança, mas não é só coisa para criança. Pessoal, esse gibi chegou nas minhas mãos através do Thiago, tá? Thiago é um grande amigo meu, ele é inscrito aqui no canal também, acompanha o conteúdo desde o dia que publiquei o primeiro vídeo. E a gente sempre comenta sobre histórias em quadrinhos que ele também gosta muito. Inclusive o Thiago, ele lê muito manhwa, que é aquele quadrinho coreano, tá? Depois, quem sabe, a gente vai trocar umas ideias com o Thiago para trazer conteúdo para cá também. Mas então, o Thiago, segundo me disse, ele conseguiu esse quadrinho através do financiamento coletivo, coisa que eu faço sempre também, tá? E é um quadrinho, pessoal, bem diferente, tá? Eu pensei, cara, o que será que tem nesse quadrinho para o Thiago me presentear com esse quadrinho? E aí eu fui ler o quadrinho e acabei gostando, fui pesquisar sobre os personagens, sobre os autores, tá? Sobre a editora e vi um monte de coisa legal. E com certeza é um pessoal que eu vou seguir de agora em diante e recomendo vocês, quem não conhece ainda, procura conhecer, pessoal. Então, vou falar um pouco sobre os autores. Mila, que é essa personagem aqui, e Emílio, que aqui no caso é o Milho, que é esse outro personagem, esses dois têm um canal, Blablalogia, se não me engano, se não me falha a memória, tá? Eles falam sobre ciência, método científico lá no canal deles, e a intenção deles é popularizar os métodos científicos e a ciência, fazer com que isso chegue de forma mais simples e se torne a parte da vida cotidiana das pessoas, tá? E é um canal extraordinário. Eu vi, pessoal, uma entrevista deles lá no canal do Serjão Foguete, tá? Depois eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem tanto o canal do Sérgio quanto os dois autores aqui, tá? E conhecer um pouco mais sobre isso. Eles têm uma conversa muito legal, eles falam sobre o gibi e sobre um monte de coisa bacana. Então eu vou deixar o link aí na descrição, depois que você finalizar o vídeo, dá uma olhada lá. Bora abrir aqui para conhecer esse gibi, tá? Isso aqui é um postal que não tem nada a ver. Então aqui a gente já tem, ó, a editora se chama Mistifório, tá? Mistifório.com. De acordo com os autores lá na entrevista, eles disseram que estavam em um podcast. E o cara assistiu o podcast e fez uma charge, um desenho, um cartoon dos dois e enviou para eles. E eles gostaram. Esse aqui é o cara, ó, Alexandre Schettini, tá? É isso mesmo, editor da Mistifório, é ele mesmo. Ele tem o seu alter ego aqui, modelo cartoon. Então ele fez, enviou para eles. E aí eles tiveram a ideia de fazer um gibi para divulgar a ciência. Daí eles se encontraram e lá ele conta a história, como eles se encontraram, tá?
Olha só que conteúdo bacana. Eles trouxeram aqui, pessoal, um mapa. Eu acho muito legal porque, assim, ninguém até então conhecia o gibi. E eles trazem esse mapa para dar uma contextualizada espacial, tá? Então aqui a gente vê onde fica a pousada. Aqui eles têm uma pousada, mostra ali as montanhas, mostra onde moram os orcs que aparecem aqui. Então é um conteúdo bem bacana. Então depois, quem não tem o gibi ainda e quiser conhecer, eu vou deixar também aí na descrição o link da editora, tá? Dessa editora aqui, caso vocês queiram adquirir o gibi tá um preço bem em conta, tem ele na versão digital e tem ele na versão impressa, tá? Eu consegui esse aqui, versão impressa. E eu já fiquei sabendo que agora, em 2025, eles vão lançar o volume 2 desse gibi. Pessoal, esse gibi foi um sucesso. De acordo com os idealizadores, a Mila e o Emílio, eles pensaram, cara, se a gente vender 200 cópias tá ótimo, só que assim, bateu todas as metas, superou demais e eles venderam muito. Então isso prova o quê? O pessoal gosta de ciência, tá? O pessoal gosta de ciência e a ciência é algo muito legal. A gente tem que aprender a conviver com a ciência e buscar esses métodos científicos. Se não fosse a observação e os métodos científicos, estaríamos vivendo nas cavernas até hoje, matando uns aos outros em busca de comida. Eu imagino que sim, tá? Então aqui a gente tem um mapa, aqui a gente tem a pousada deles, tá? Uma coisa muito legal é que eles trazem explicações científicas para coisas do nosso cotidiano. Aqui, por exemplo, ele fala em termos científicos o que ele está fazendo com o leite com canela. Ele fala, eu estou fazendo isso, isso e isso, mas aí você entende que o que ele fez foi simplesmente colocar o leite com canela no micro-ondas e aquecer. Aí ele fala do que acontece, das moléculas. Então, assim, ele dá uma aula do que acontece dentro de um micro-ondas aqui em poucos quadros. Então, isso aqui é uma genialidade extraordinária. Ouvem uns sons estranhos ali e descobrem que é um orc correndo atrás das galinhas. Até então, eles pensam que o orc é o vilão. Daí aparece um herói ali, meio sinistro, falando que vai livrar a vila dos orcs. E aí ele fala, cara, a gente tem que investigar. Então ele vai atrás desses orcs, tá? E aí, pessoal, a gente vê aqui, ó, nós temos a Mila montada em uma capivara. Aí a gente tem, a capivara se chama Gigi, muito legal essa capivara. A gente vê umas coisas legais aqui, eles trazem elementos da cultura pop para dentro da história deles. Segundo eles mesmos afirmaram lá na entrevista que eu vi, a ideia da capivara ficou como se fosse o gato guerreiro, tá? O gato guerreiro lá do desenho do He-Man. Então a gente vê ela montada nessa capivara, indo em busca de resolver esse mistério, tá? Essa ideia de resolver mistério também, eu me lembro muito dos desenhos do Scooby-Doo, tá? Da turma do Scooby-Doo. E aí eles vão em busca de solucionar isso daí. Então aqui a gente tem a capivara, que lembra muito o gato guerreiro. Tem um outro momento aqui também, ó. Ela encontra a espada do milho, tá? É uma espada interessante. E que em outro momento a gente vai ver uma outra referência. Aqui tá o marca-páginas, tá? Com a espada. Ele tá aqui não é porque tá marcando nada, não. Eu já li, eu coloquei aqui só para guardar. Tá? Deixa aqui o marca-páginas. E pesquisando e estudando tudo, eles descobrem que os orcs não querem devorar as galinhas. Eles estavam roubando as galinhas não para devorar, mas para comer seus ovos. Então, os orcs não são os vilões da história. Eu não vou ficar dando muito spoiler, não. Mas é uma história muito legal e ela tem reviravoltas, tá? Uma história com reviravoltas. Apesar do gibi ser rapidinho, você lê ele assim, numa sentada, você lê o gibi todo. Aí a gente vai ver que esse grande herói paladino da justiça não é lá um grande herói. A gente percebe alguns bichos aqui, tá? Que começaram a destruir a vila dos orcs, começou a pegar os orcs e eles não entendiam por quê. Porque o orc não está na cadeia alimentar desses bichos. E aí eles vão investigar o que está acontecendo. E aí entra uma fábrica, tá? Com produtos tóxicos que envenenou o rio. E os peixes morreram, e como não tem peixe, os bichos que se alimentam dos peixes tiveram que se alimentar de outras coisas, aí vão atrás dos orcs. Os orcs precisam fugir do seu local, do seu habitat natural, vão para outro local, e aí eles começam a invadir
a vila em busca de alimento, de comida, e aí se dá toda é um pandemônio, tá? A história vira um caos. E aí eles vão tentar, através da observação, do estudo e dos métodos científicos, para resolver todos esses problemas, e a gente observa que eles conseguem, tá? Eles conseguem resolver tudo isso. Então a Mila, ela vai, se esconde em um local e começa a observar o comportamento dos bichos. Aí eles observam, né, que os bichos não comem determinadas borboletas porque elas são coloridas. Aí eles descobrem que... Aí ela se lembra, na verdade, tá, de uma observação científica, que alguns bichos na natureza, alguns seres, têm uma coloração bem extravagante para afugentar predadores. Então, ela tem uma brilhante ideia de criar roupas coloridas para afugentar esses bichos, e acaba dando certo. O milho depois, ele entra na jogada depois aqui, e deixa eu só achar aqui, ó. Eles levam os orcs para comer crepiocas. Pessoal, crepioca é outra coisa interessante. Eu conheço crepe e eu conheço tapioca, mas a crepioca eu não conheço. E lá no final do gibi tem a receita da crepioca, que é lógico que eu vou fazer essa crepioca depois e trago notícias para vocês o quão deliciosa é essa crepioca, que eu não conheço ainda. Se alguém já conhece, se alguém comeu essa crepioca, se alguém sabe fazer, escreve aí na descrição que eu quero saber de vocês, se vocês já conhecem essa iguaria. Então aqui nós temos a farinha de tapioca, nós temos ovos em uma panela gigante. Outra coisa interessante, os orcs fabricam uma panela gigante, tá? Aqui eles têm um forno, ó. E aí a criança que lê isso aqui, ela vai saber como são feitas as panelas. Derrete o metal e vai moldando, tá? Ali, ó, até conseguir chegar ao formato, aqui ó, moldando a panela, até chegar ao formato desejado. Então, são muitas coisas bacanas que a criança vai ver e falar, então é assim que acontece? E o que é mais legal, a criança começa a pensar, como será que isso aqui funciona? Como será que aquilo outro funciona? Então, a criança começa a observar e a investigar. E isso, pessoal, é algo extraordinário na vida do ser humano, que é despertar para essa observação metodológica, essa descoberta, porque isso aí a pessoa vai ter muito mais facilidade nos seus estudos futuramente, tá? Eu, na minha época, não tive essa oportunidade e ela tá aí hoje. Aqui, ó, outra referência que eu queria mostrar para vocês. Para quem viveu o final dos anos 80, os anos 90, como eu, assistindo desenho animado, se lembra dessa cena aqui? O que isso aqui parece? Espada Justiceira, dê-me a visão além do alcance, né? Quem lembra da visão além do alcance do Lion, lá dos Thundercats? Eu não sei se foi isso que o pessoal quis colocar, tá? Então, assim, isso aqui são referências que eles estão até homenageando o que a gente consumia. Então, isso, pessoal, é interessante que eles aqui, ó, com isso, eles estão fidelizando o público para as próximas edições, tá? Então coloca aí referência ao He-Man, aos Thundercats, traz uma receita de crepioca. Não é criança, né? Criança que vai entender isso aí. Isso é coisa para adulto. Então, da mesma forma que eles conquistam as crianças com a historinha, eles conquistam também os adultos com essas referências, tá? E esse conteúdo extra. Então aí a gente vai ter o desfecho da história, tá? Vão descobrir que o herói não era tão herói. Depois ele se torna como que eu vou dizer? Ele se torna um oportunista, tá? Ele acaba dando a volta e a gente vai ver que existem aí no mundo muitas pessoas assim, tá? Então ele se torna um oportunista, aquele com a roupa toda colorida, que não vai ser pego. Outra coisa, o método científico levanta lá uma tese e faz os testes. Aqui eles fizeram o teste, ó. Colocaram a roupa colorida, sai correndo, cada um vai para um lado, e o dragão não se interessou por eles e o quê? Viram que o método deles funcionou. Então eles investigaram, levantaram a tese, colocaram a prova e tiraram os resultados finais, tá? E aí a história termina, né? A história bacana terminou, um desfecho legal. Os orcs se tornaram amigos dos humanos, voltaram para os seus locais de origem. O rio vai ser despoluído, os peixes vão voltar a povoar o rio.
E aqueles dragões que comiam peixes vão voltar a comer peixe e tudo vai voltar ao normal, né? Só que não, a gente sabe que na vida real a coisa ainda não funciona assim. Só no gibi por enquanto. Para finalizar e o vídeo não ficar muito longo, aqui nós temos a receita de crepioca, tá? Que eu vou fazer depois, direitinho, tá? Depois a gente tem aqui a teoria da evolução das espécies, lá do Darwin, inclusive eu consegui o livro agora. Depois de ler isso aqui, eu tive interesse em ler o livro da teoria da evolução, acho que é isso mesmo, do Darwin, que eu vou ler depois. E aqui ele fala, tá, os peixes, né, alguns nascem com algumas diferenças, que são diferenças que se adaptam melhor ao tempo, ao clima, às condições adversas ali. E com o tempo, esses mais adaptados vão sobreviver, vão ter filhos, né? E esses filhos, essa reprodução vai seguir essa linha evolutiva e aqueles outros vão ficando ao longo da história. Então a gente tem aqui essa ideia da evolução das espécies. É assim que funciona a seleção natural das espécies, tá? Aqui a gente vê a ideia que eles utilizaram de usar cores para afugentar os predadores. Então aqui eles falam de alguns anfíbios, tá, que se utilizam disso, tá? Então aqui, ó, a ave não vai pegar porque sabe que esses bichos são peçonhentos e não dá para comer. Aí a gente tem aqui, ó, o mimetismo, onde a falsa cobra coral imita a verdadeira cobra coral para fugir dos predadores, sendo que a verdadeira cobra coral é venenosa e a falsa não é. Então aqui ele fala. E aqui a história que eles inventaram de utilizar roupas coloridas. Aí a gente pega algumas populações indígenas se utilizavam muito das cores. Será que eles se utilizavam dessas cores também para afugentar os predadores? Aí eu não sei dizer, tá? Mas olha só, tá vendo? O gibi já tá me fazendo pensar algo que eu não havia percebido. Então, agora eu vou procurar saber essa informação. Pode ser que seja, tá? Então, o gibi, ele cumpriu com o seu papel comigo. Ele me fez despertar a consciência para pensar algo que eu não havia pensado. Então, por isso que eu falo, o gibi, ele é bom, pessoal. Ele faz a gente pensar isso. E aqui a gente tem o método científico. O que é o método científico? Ó, observar, gerar uma pergunta, pesquisar, criar hipóteses, depois testar as hipóteses e chegar a conclusões. É isso mesmo? Não, então vamos para a próxima tentativa. É isso? É, então beleza, comprovado. E eles fazem vários testes, tá? Não é apenas um teste, não. E assim a humanidade vai evoluindo, né? E para finalizar, a gente tem o roteirista, né? O roteirista e o desenhista na última página, tá? Fechando a história em quadrinho, tá? Até a próxima. Legal demais da conta. E aqui a gente tem as pessoas envolvidas. Então a gente tem o editor da Mistifório, tá? Que foi quem procurou a Mila e o Milho para fazer a história em quadrinhos. Aí aqui a gente tem o Emílio, né? Que é o Milho. A Mila, que são os dois, eles que tem o canal científico lá, Blablalogia, procura no YouTube, tá para conhecer. Aí a gente tem um dos desenhistas e a outra artista que é uma designer gráfico. Imagino que ele fez as ilustrações e ela deve ter feito a editoração eletrônica, tá? E aí a gente finaliza. Ciência e quadrinhos, uma junção que veio para ficar, tá? Muito bom isso mesmo. Então, só para confirmar, ó. Roteiro, Alexandre Schitin, que é o dono da editora. Desenho, Rodrigo de Freitas, que é aquele que eu mostrei. Milho Garcia, Mila Massassuda, que eu imagino que eles são também, devem ter ajudado no roteiro, eu imagino que sim, tá? Capa legal. Então tá aí, pessoal, esse gibi extraordinário, tá? Mila e Milho, recomendação do HQ Pixel para vocês. Vou deixar o link da editora. Não tô ganhando nada, não é propaganda. Só quero divulgar mesmo a ideia, né, do gibi que te faz pensar, tá? Obrigadão, Thiago, por ter me presenteado o canal HQ Pixel com esse gibi extraordinário. Valeu demais, eu sei que você vai estar assistindo o vídeo depois, geralmente você costuma comentar. Valeu demais, muito obrigado. E pessoal, vou ficando por aqui. Então, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva,
tá? Ativa o sininho, curte o vídeo, compartilha, segue as redes sociais hqpixel.art, no Facebook e no Instagram, os links estão aí. Vai lá no site HQ Pixel para ver o conteúdo de texto que eu deixo por lá. Vou escrever também um artigo sobre essa obra, que essa aqui vale escrever um conteúdo de texto, mas não vai ser por agora, futuramente eu vou postar. É só você se inscrever na newsletter lá, que assim que eu postar você é notificado e volta lá para ler depois, tá? Pessoal, valeu demais, muito obrigado, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima conversa de gibi. Tchau!